Bom, gente, hoje vamos para a nossa aula de número 35, se não me falha a memória. E o tema que eu trouxe, vou trocar aqui, é Resgate no Vale das Sombras. Eu trouxe uma obra do André Luiz. Hoje a proposta é nós lermos um pouco desse livro. Basicamente é um resumo grande dessa obra, chamada Libertação, que a gente vai discorrer sobre ela, porque para nós que somos candidatos, né, muitos candidatos a trabalhar com a mediunidade, nós temos que perceber também como que é a vida no mundo espiritual, como que os espíritos trabalham, como que eles adentram as trevas, né, como que é esse trâmite, né, esse ir e vir, como se faz um socorro no plano espiritual, como se processa, como que esses espíritos são trazidos até as nossas reuniões mediúnicas. Então, nada melhor do que André Luiz para a gente poder ter uma noção do todo. Eu coloquei essa aula do Libertação, né? É uma palestra que a gente utiliza para o estudo, né? Porque ela é muito boa, utilizando o projeto Imagem do Américo Sucena de São Paulo, né? Então, a gente vai utilizar essas imagens e mostrar, fazendo uma leitura mesmo do livro e exemplificando, né, tudo que a gente, né, nós médios, estamos envolvidos, quando podemos ser acionados. Então, nós vamos olhar essa obra hoje com o olhar de médiuns, tá? Com o olhar de espíritas. Então, o propósito hoje é a gente ver um pouquinho do resgate de um espírito caído. Tá? André Luiz faz várias excursões de socorro, né, ao plano espiritual, e ele relata nas suas obras como são esses lugares por onde ele passa. E muitas vezes médiuns encarnados são solicitados e levados em desdobramento para auxiliar. Nessa obra nós vamos acompanhar o trabalho do plano espiritual, onde tem aí um processo de obsessão, domínio das sombras. Vamos falar um pouquinho também sobre os ovoides, que nós ainda não falamos. Tá? Então, nada melhor do que a gente utilizar essa obra para poder estar exemplificando, né, para a gente poder ter uma noção do intercâmbio que a gente está fazendo com os amigos do plano espiritual. A série André Luiz, gente, eu acho que ela é uma série obrigatória para todos nós médios, tá? São 16 livros. Seria interessante aí que fica aí a sugestão para vocês lerem esses livros. Na sequência mesmo, tá? Aí Nosso Lar, que já virou filme, Os Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e por aí vai. O Libertação, que nós vamos falar hoje, é o sétimo livro. Todos, gente, sem exceção, têm uma carga de conhecimento, ensinamento sobre a vida no mundo espiritual fantástica. Tá? Então, vale muito a pena. Aqueles que estão aí procurando alguma coisa para ler, então vale aí a dica da coleção do André Luiz. Tá? Bom, nós vamos utilizar então a obra Libertação, né, onde quem narrou foi André Luiz, o espírito, o médium foi Chico Xavier. A obra se chama Libertação, editada pela FEB em 1949. Os desenhos é de Rodival Matias e o estúdio que produziu é o Cena em Ação. Então, a proposta é verificar nessa obra processo obsessivo, a forma ovoide de alguns espíritos que se condicionam a isso e são condicionados também, o funcionamento de uma organização trevosa. Vamos ver que em um trabalho de socorro, em um caso de obsessão, é quase impossível socorrer somente o obsidiado. A gente tem falado isso muito aqui nos nossos estudos, que no processo obsessivo o socorro tem que ser de todos envolvidos, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Então, essa é a proposta de hoje para a gente transcorrer durante o nosso bate-papo. Então, esse material que nós estamos utilizando é do projeto Imagem, do Américo Sucena, mais uma vez,
do pessoal de São Paulo, tá? Vamos lá. A obra, ela se inicia já com uma reunião no Centro de Preparação dos Mensageiros. Não é qualquer trabalhador do plano espiritual que tem a capacidade de sair aí ajudando, principalmente nas trevas. Aí nessa imagem está presente Gúbio, André e Eloy, que são os nossos companheiros que vão excursionar por essa obra de libertação. Então eles estão assistindo essa palestra no nosso lar, onde o ministro Flacos está falando sobre as regiões purgatoriais. Presentes a essa reunião, junto com André Luiz, com Gúbio e Eloy, tem uma série de candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, né, atormentados nas sombras. Tá? O André, como ele sofreu muito nas zonas inferiores, ele se candidatou a essa tarefa e ele não imaginava que fosse possível núcleos de organizado das trevas para poder fazer o mal. Né? Mas sempre lembrando que não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Pai permita. Então, para que esse trabalho pudesse acontecer e André Luiz pudesse auxiliar no plano espiritual, da mesma forma que nós estamos nos preparando aqui para poder trabalhar como médios, os nossos amigos no plano espiritual também se preparam para poder adentrar as zonas inferiores, ainda mais no processo de socorro às zonas trevosas, onde o desequilíbrio se faz muito presente. Interessante que essa obra, igual nós falamos aqui, ela foi, a primeira edição foi em 1949. Em 1949 já tinha um projetor aqui, gente, uma tela enorme lá atrás. Para a gente nem imaginava que poderia ter um projetor, né? Então, o plano espiritual bem mais avançado do que a gente. Então, Gúbio, André Luiz e Eloy, após os direcionamentos, eles saem da colônia Nosso Lar e vão vindo para a Terra, né? Vem volitando. Então, eles vão a um posto de socorro entre a região intermediária do Nosso Lar e a crosta terrestre. Tá? Gúbio é um especialista em missões de natureza de socorro às trevas. Tá? Ele informa que ainda não tinha sido designado para servir no processo de desobsessão de Margarida, tá? Que tinha sido a sua filha em épocas recuadas. Então, Gúbio já também está envolvido aí um socorro no processo obsessivo que aquela que tinha sido a sua filha em vidas remotas, tá? Todo o processo de socorro, perseguidores e perseguidos formam circunstância acima da justiça comum, tá, gente? Onde os tribunais, sempre os tribunais mais altos, que funcionam. Aí eles vão aguardar. Então, os três aí ficaram aguardando as instruções assim que eles chegaram, né, nessa zona intermediária, do que seria feito. Né? Gúbio tinha aí uma intenção, uma vontade, um pedido de auxiliar também no processo de subsessivo daquela que tinha sido filha dela. Gente, olha um processo interessante, tá? Instruções e materializações de Matilde. Matilde é um espírito de alta envergadura, de esferas superiores, que não vive mais na Terra, e que ela veio dar instruções e orientar para que o grupo, né, pudesse fazer o trabalho. Qual que seria o objetivo desse grupo nas trevas? Então, eles vão narrar o seguinte, que após a cooperação de vários médios de materialização, olha que interessante, no plano espiritual, após a cooperação de vários médios de materialização, uma nuvem esbranquiçada adensa-se em derredor e pouco a pouco emerge a figura respeitável de veneranda mulher, né, que é Matilde. E ela informa que espera há séculos a renovação de um filho querido, Gregório, chefe responsável de uma falange com centenas de espíritos cristalizados no mal. Há 50 anos aproxima-se dele e agora experimenta algum tédio e dúvida da vitória do mal. Já não é tão severo no comando dos espíritos desventurados. Então, esse espírito de alta envergadura, vivendo em outras casas, outras moradas do nosso Pai, né, não aqui na Terra, em planos superiores, vem em socorro àquele que tinha sido seu filho, né, que hoje estaria, né, que nesse momento estaria como chefe de falange nas trevas. E ela mesmo, assim, com todo, digamos assim, com toda
poder, com toda a sua evolução, ela não vai até as trevas e vai lá retirar o filho à força. Né? Porque cada um segundo as suas obras, cada um tem que ser socorrido de acordo, né, com a sua vontade. Tá? Então, só que ela, pela vibração, durante 50 anos, ela vai sentindo que o Gregório já está ficando um pouco cansado, né, experimentando tédio, tudo, então ela já começa a perceber que seria a hora de mandar uma equipe em seu nome para poder auxiliá-lo. Então ela vai falar o seguinte, ela fala o seguinte para a equipe: tenho permissão de fazer planos regeneradores para a próxima reencarnação de Gregório. Vá e fale em meu nome. E ao final da tarefa irei ao teu encontro nos campos de saída. Então ela pede ao grupo que vá, porque ela já tem permissão do mais alto para programar a regeneração daquele que tinha sido seu filho. Ou seja, ele não vai ser resgatado e levado para o céu, não vai ser resgatado e levado para o nosso lar. Não. Ele vai ser resgatado e vai ter vários planos de regeneração para ele poder reconquistar tudo aquilo que ele um dia destruiu de alguma forma. Então, esse espírito de luz vem passar essa missão, né, essa tarefa para esse grupo que vai descer até as zonas trevosas para poder tentar resgatar aquele que tinha sido o filho dela. Descendo então, gente, eles começam a caminhar em as regiões inferiores. E após a travessia de várias regiões em descida, eles chegam aos domínios das sombras. A vegetação tinha um aspecto muito sinistro e angustiante, narra André Luiz. Gritos e gemidos eram pronunciados em todos os tons. Falavam em voz alta, num português degradado, mas inteligível, usando trajes bizonhos e apetrechos para lutar e ferir. Era necessário adensar o perispírito. A inalação das substâncias densas era constante, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Então André Luiz narra exatamente a passagem enquanto eles desciam até as zonas inferiores, até o encontro de Gregório. Então aí o desenhista mostra para a gente essas figuras horrendas, né, em trajes de luta, outros em forma, né, de animal. Eles vão descendo e para que eles não pudessem ser vistos nem percebidos, eles têm que adensar o seu perispírito, senão a luz que já emanava deles poderia afugentar ou até mesmo atrapalhar a ida deles até o plano espiritual. Ele ainda continua narrando seres da estranha cidade. Tá? Então André Luiz narra para a gente: rostos horrendos, deformados e mutilados a centenas, aleijados de todos os tipos, e desequilíbrio oferecia uma paisagem de arrepiar. Após subir uma rua íngreme, em pequeno planalto a paisagem parar à frente de um templo religioso e são atendidos por um guarda descortês. Gúbio diz que deseja falar com o sacerdote Gregório. Olha como que ele era tratado. Sacerdote Gregório. Ele os recebe desconfiado e Gúbio informa que deseja falar em nome de Matilde. Ele estremece, mas determina que a entrevista seja marcada para o dia seguinte e os recomenda passar pelo processo de seleção. Então, eles chegando na cidade, né, nessa cidade estranha, eles já vão vendo toda essa, né, essa multidão de pessoas deformadas, muitas vezes pelo desequilíbrio do sexo, o corpo fica com deformação nos órgãos sexuais, tá, gente? E em várias formas, em situações realmente degradáveis. E eles vão parar, então, na frente de um templo religioso, olha só, hein? Um templo religioso, nas trevas. E para poder, avisam que querem falar com Gregório, e em nome de Matilde, aí sim que aquele que vai recebê-lo consente levar o pedido dele até Gregório. Então eles estão aí na cerimônia de seleção. Né? Então, sob a custódia de guardas, eles penetram um recinto de largas dimensões. Né? O perispírito guardava a opacidade de corpo físico, né? Para se fazer a comunicação invisível. Alguns servidores da casa em trajes característicos, né? Olha só os trajes que eles utilizavam. Separavam em vários grupos os encarnados que entrariam naquele momento em seleção para julgamento.
E muito, gente, aqui ó, em forma de lincantropia, tá? Que é a forma de animal. Já o perispírito em forma de animal. Todos os guardas aqui, junto deles, e eles sendo ali interrogados para poder entrar. Interessante que as operações seletivas, narra André Luiz, eram realizadas com base nas cores da irradiação de cada um. A maioria das almas asiladas naquela região foram até obedecendo às forças de atração, incapazes de perceber a presença de benfeitores espirituais que trabalhavam entre os desencarnados. Tudo por conta do baixo teor vibratório que possuía. Tá? Então, o instrumento de seleção era um captador de ondas mentais. Tá? E esse instrumento detectou no trio amigos uma vibração neutra. Então, olha só o trabalho que eles tiveram para poder baixar a energia deles, para poder deixar uma vibração neutra, para que não fossem descobertos, né, pela guarda especializada, né, em avaliar a energia de todos que ali adentravam. Como a visita tinha sido marcada para o dia seguinte, Gregório não quis recebê-lo naquele dia, né? Devia estar muito ocupado. Eles são levados então para um hotel que eles chamam de poucas estrelas. Eles estão aqui, gente, ó. Estão aqui dentro, ó. Ao quarto deles aqui de hóspede. Então eles são transferidos por esse aposento de janelas gradeadas André Luiz fala de um autêntico pardieiro. Só que o quarto permitia a visão do exterior. E o André Luiz começa a observar essas formas, né, horrendas, indecisas, obscuras, né? E também percebe as pequenas esferas ovoides, né, que variavam nas particularidades. Algumas acusavam movimento próprio, como amebas, outras pareciam em repouso ligados ao halo vital das pessoas em movimento. Grande número de pessoas transportavam essas esferas vivas. Tudo narração do André Luiz. Então aqui, gente, ó, aqui nós temos um companheiro desencarnado, é lógico, e aos ovoides ligado a ele. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 espíritos em forma ovoide ligado a ele. Aqui nós temos 2 espíritos em forma ovoide atrelado ao corpo perispiritual. Gubbio explica que o vaso perispiritual é também transformável e perecível, mesmo rarefeito. A mente saturada de impulsos inferiores monoideístas, tais como criminosos, ignorantes, maus, etc., perdem a forma perispiritual. É isso que é um ovoide, gente. Não é retrocesso. Não é retrocesso. O espírito não retroage. Mas a sua forma perispiritual, o vaso perispiritual, como explica Gubbio, ele é transformável e perecível. É só o vaso, não é o conteúdo. Aí dá para a gente entender bem. Tá? Não é o conteúdo, é só o vaso, só a forma. Então, eles vão perder essa forma perispiritual chegando até a forma ovoide. Os espíritos que, quando chegam até essa forma, eles precisam de vários processos de reencarnação, no sentido de entrar no ventre da mãe, e às vezes é várias vezes abortado, até que ele pegue a forma perispiritual de novo do corpo físico para poder retornar. Muitos deles retornam ao plano físico, reencarnados, com muitos defeitos, né? Mas isso não tem regra nenhuma, tá, gente? Senão a gente vai sair na rua, lá, viu um sujeito que tá sem um braço, que lá era o void. Não, não tem nada a ver. Isso pode ser dessa forma, nós não podemos generalizar, tá? André Luiz, então, vai pedir para examinar esses ovoides em detalhe. André Luiz, muito curioso, ele pede para examinar os ovoides, então ele sai no dia seguinte, antes, né, já que Gubbio tinha informado que eles seriam recebidos no início da tarde, Gubbio leva eles numa pequena excursão para estudar os ovoides. A rua estava colhada de tipos característicos dessa anormalidade deprimente. Aleijados e idiotas ofereciam a impressão de alienados mentais. De repente, o Planalto quebrava em abrupto vale, transformava um vale muito escuro, sombrio, como se estivesse numa borda de um vulcão, né? E essas eram chamadas as zonas
subcrostrais. Eles se aproximam, então, de um espírito, né? Encontram uma senhora deitada, então eles chegam até ela. Ela estava no estado deplorável, ela tinha sido uma senhora de escravos, e 3 das suas vítimas estavam imantadas a ela. Então, gente, ela é aqui, num processo obsessivo, né, de muito ódio, onde essa senhora aqui nesse estado deplorável, e 3 das suas vítimas imantadas a ela, colada, né, ao seu perispírito. Gubbio, então, ele pede para André Luiz se aproximar, né, a um dos ovoides e aguçar sua percepção. Então, André Luiz ouve os pensamentos de vingança daquela massa disforme, né? O Gubbio, então, vai informar que eles receberam a ajuda de familiares e amigos, mas foram incapazes de ceder à reconciliação. Agora deverão reencarnar em situação muito difícil e só vai melhorar depois que os 3 espíritos ligados a ela reencarnarem como filhos dela. Olha só o retorno que essa irmã vai ter que enfrentar, teria que enfrentar, para poder reverter esse processo obsessivo. Então ela teria que reencarnar numa situação muito difícil e trazer com ela, como filhos, né, esses 3 espíritos que ela um dia, né, fez tanto sofrer, né, se tornando vítimas dela. Então o espírito, mesmo com essa forma disforme, ele continua pensando, irradiando, sentindo, emanando, né? Então, o ódio que está fazendo com que fique ligado a essa senhora, né? Nesse processo obsessivo. Bom, chega então a hora. Olha até agora, gente, quanta coisa nós passamos no plano espiritual de tudo aquilo que a gente vem estudando. Quanto processo que nós já detalhamos e a gente vem estudando isso. Então, eles vão ter lá a audiência com Gregório. Olha ele aí na sua cadeira majestosa, com a sua veste, né, bonita. E Gregório, então, recebe ele um estranho santuário, né, e com um simples gesto, já percebendo pela indicação de quem, né, em nome de quem que eles estavam, né, pede para todos os seus servidores saiam dali e fique só os 3 no recinto. Tá? A entrevista transcorre num clima muito tenso, né? Então o Gregório não conseguiria impor suas razões diante da amorosa argumentação de Gubbio. Gubbio, um espírito muito bem preparado, começa a argumentar com ele e já começa a pede para ele a libertação de Margarida, né, que fora mulher de Gregório. Olha só, gente, o enredo, como que a nossa teia de comprometimento é tão grande. Margarida fora já em vidas passadas filha de Gubbio, que está aí auxiliando. E também foi mulher de Gregório. Então, olha a vida dando voltas e todo mundo se reencontrando de novo. Então, ele pede a libertação de Margarida, né, a pedido de Matilde, mãe do Gregório. Tá? Como o processo de obsessão de Margarida aproximava-se já quase da irreversibilidade, né, Gregório autoriza a interferência de Gubbio. Olha só, gente, para poder resolver um processo de obsessão, que nós vamos ver daqui para frente, Gubbio vai até as trevas, onde o responsável por terminar esse processo obsessivo, ou seja, ele não está mexendo um dedo, tá? Ele só mandou, pega a autorização dele e ele acaba concedendo porque ele já sabe, né? O Gregório já sabe que esse processo estava quase irreversível. Então, olha como as coisas são, né, tem que ser bem arquitetadas para que não dê errado, né? É claro que essa incursão até o plano das trevas tinha também o principal tarefa em tentar, de alguma forma, despertar Gregório para que fosse socorrido. Então, com a permissão de Gregório, eles vão até a casa de Margarida. De imediato, já pela manhã, né, eles vão até a residência de Margarida. Então, nessa cena que nós temos aqui, gente,
nós temos aqui encarnado somente a Margarida. O resto está tudo no plano espiritual. Os três, Eloy, Gregório, Eloy, Gúbio e André, né? E a turma do barulho aqui atrás também. Ó. Todos os espíritos no processo de obsessão. Tá? Então, a casa era vigiada 24 horas por carcereiros frios e impassíveis. Saldanha, que é esse daqui, ó, que era o dirigente da falange, ele recebe-os de maneira hostil, né, porque como eles estavam protegendo, eles deixavam que ninguém entrasse lá para poder socorrer. Só que Gregório tinha dado uma senha para que falasse a Saldanha, então vai amenizar a situação. Era domingo, nesse dia que eles vão aí, e o marido de Margarida ia levá-la para uma missa, né, de modo a eles orarem e buscarem a saúde. Tá? Então, algum tempo depois, os dois pegam um táxi na direção de um templo católico e o André vai estranhar, mas o carro parecia um carro alegórico de carnaval. Né? Entidades diversas, dentro e fora dele, acompanhavam o séquito. Mais uma vez, gente, isso tudo que eu estou falando é narração da obra, tá? Do livro Libertação, onde o desenhista vai projetando para a gente como poderia ser no plano espiritual, né? A visão mediúnica. Então eles penetram no templo, tá? Onde se comprimia cerca de 750 pessoas. A algazarra dos desencarnados e ignorantes era de ensurdecer. A atmosfera era muito pesada, a respiração difícil, mas tinha três entidades de uma posição hierárquica muito alta que estava fluidificando a água e as hóstias. Tá? A cerimônia termina sem melhora alguma para Margarida, que vai voltar ao lar acompanhada novamente pelo séquito. Então, aqui nós estamos vendo o sacerdote encarnado, o outro aqui o auxiliar também encarnado, toda a turma encarnada aqui, o casal, né? Margarida e o marido dela, as entidades de alta hierarquia fazendo toda a fluidificação da água e das hóstias, né? Porque cada um aqui dentro tem o seu comprometimento. Né? A história dos dois, o que estava envolvido, e toda essa algazarra aqui estava ligado à Margarida. E mesmo estando essa algazarra no plano espiritual, o restante das pessoas que lá estavam no culto, né, na missa, não sentiam esse desequilíbrio, porque eles estavam amparados de acordo com a sua vibração interior. Eles voltam para casa, então, sem nenhuma melhora, né? Mas no dia imediato, eles atendem uma sugestão, né, do médico de Margarida e vão fazer a visita a um professor de ciências psíquicas. Tá? Aí não é uma reunião mediúnica, gente, é um professor de ciências psíquicas. Tá? Interessante que esse professor de ciências psíquicas, ele é um médium, né? Então ele se desdobra, entra em comunicação com o espírito anão, ou seja, o espírito que não é um mentor, não é um trabalhador da luz, digamos assim, né? Do processo obsessivo mesmo. Então, ao invés dele entrar em conexão, aqui está o médium, está o professor de ciências psíquicas, ele aqui em desdobramento, o marido da Margarida com o processo obsessivo dela, com vários ovoides ligados a ela, e ele se liga ao anão, né? E André Luiz fala que é um anão previamente comprado por Saldanha, com a finalidade de confundir as observações e evitar a piedade, né, do médium, do professor. Né? Então ele recebe a orientação, né, para passar para o marido da Margarida, né, que o problema é meramente físico, relacionado ao sistema nervoso, e que nada que choques de uma casa de saúde não pudesse resolver. Olha só, hein? Olha a orientação que o anão aqui comprado passa para o professor de ciências psíquicas e ele passa para o marido. Ou seja, ó, não precisa se preocupar, não tem nada a ver, é meramente físico. Pode internar, pode jogar no hospício, que vai dar um choque e vai resolver. Então ele recebe isso e o casal agradece e vai retornar para casa. Gúbio, então, gente, começa a agir diante do quadro que ele vai descortinando, né?
ele começa a agir. O ódio de Saldanha, que é o chefe da falange, estava no fato do seu filho Jorge, encarnado, tá, ter sido, né, condenado à prisão por um crime que não tinha cometido. Então Jorge trazia imantado também a si, né, o que estava preso, a esposa e a mãe já desencarnadas. Então, num processo de obsessão. Então, o juiz que decretou a pena injusta era pai da Margarida. Olha o enredo. É o pai da Margarida. E Gúbio visita Jorge na prisão, nessa cena aí. Né, e depois de meia hora de operação magnética e de uma emocionada oração, as entidades são desvinculadas de Jorge, encaminhadas a uma instituição socorrista. Né? Olha só, a solução, a ajuda do processo obsessivo começa aí. Olha, o primeiro que ele já começa a socorrer. Né? O objeto seria Margarida. Né? Só que aí ele vai ajudar um que desencadeou isso, que foi Jorge. Então, que também estava no processo obsessivo. Então, desvincula dele a mãe e a esposa, que é levada para uma instituição socorrista. Né? Vendo isso, Saldanha vai se sentir muito feliz e agora se coloca na situação de atender Gúbio no que for necessário. Então, ele acabou de trazer para o lado dele, o Gúbio, acabou de trazer para o lado dele o Saldanha, que era o chefe da falange, né, que estava lá encarregado de obsidiar a Margarida, né, de conduzir todo o processo obsessivo. Então, Gúbio vai convocar, gente, uma reunião no plano espiritual, tá? Onde estavam participando todos os encarnados envolvidos, desligados pelo sono. Então, aqui nós temos o pai de Margarida, que era o juiz que condenou Jorge. Margarida, aqui nos braços de um companheiro, né? Tá vendo o cordão de prata aqui em cima? Estão desligados pelo corpo, estão ligados ao corpo físico. E os nossos amigos do plano espiritual. Então, dando continuidade ao processo de libertação de Jorge, né, para poder resolver o processo do assédio, né, que a Lia, filha de Jorge, neta de Saldanha, né, que foi servidora na casa do juiz, né, que esse menino chamava Alencar, né, filho do juiz, que era filho do juiz Alencar. Né? Então, Gúbio vai pedir a interferência do juiz, tá? E explicando tudo o que aconteceu, ele está desperto pelo sono, e o juiz vai prometer rever todo o processo do Jorge, encaminhar Alencar e Lia para casamento justo. Ou seja, vai ajudar Jorge, vai ajudar Alencar, né? Vai ajudar Lia, que era neta de Saldanha, também do plano espiritual, que Alencar tinha conduzir os dois para o casamento, né? Saldanha fica mais jubiloso ainda e agradece o Gúbio agora com um forte abraço. Olha só a quantidade de pessoas que já começou nesse processo de solução de uma obsessão. A princípio, uma obsessão de uma pessoa. Né? Isso tudo sendo feito daquilo que a gente tem falado, em desdobramento, no sono físico. Né? Levando os dois para ter atendimento no sono físico. Então Gúbio agora sente a vontade para solicitar a Saldanha o auxílio à Margarida. Agora que ele pede auxílio à Margarida. Tá? Só que o Gúbio vai conta para Saldanha nesse momento que Margarida foi a filha dele, né, de outros tempos, e pede ajuda. Então Saldanha, já agradecido por tudo que ele fez, vai tentar retribuir. Só que Saldanha tem que convencer os hipnotizadores. Esse daqui, que é o Leôncio, é um hipnotizador que está ali tomando conta da Margarida, a desistir da empreita, né, de obsediar. Né? E esse obsediador, né, esse hipnotizador, perdão, né, ele estava muito impassível. Né? Então, Gúbio também vai intervir, né, e fala a todos os obsessores que eles seriam, né, assim que eles deixassem Margarida em paz, todos eles seriam auxiliados na ajuda, porque eles não precisariam retornar até os domínios de Gregório. Né? Logo após isso,
Gúbio vai intuir o marido de Margarida a ir com ela numa reunião de caráter mediúnico. Olha só agora, depois disso tudo que o plano espiritual fez, que eles vão levar uma reunião de caráter, foi intuído a levar uma reunião de caráter mediúnico, tá? Onde ela pudesse receber a colaboração da fluidoterapia, né, densa, da psicofonia, né? Então, o casal é acompanhado por todos, né? Então, durante a reunião, foram efetuadas as operações magnéticas ao redor de Margarida, né? Desligando finalmente os corpos obsessores. Olha aqui, gente, um espírito ovoide já na mão de um dos trabalhadores da luz. O outro aqui também, ó. Eles retirando e encaminhando esses corpos disformes, os corpos dos obsessores, tá? São encaminhados cuidadosamente a um posto socorrido, tá? Um posto socorrista, perdão, tá? E em seguida todos são recebidos na organização mediúnica, tá? Pela psicofonia também de uma das médios que tem os seus sentidos dilatados, né? E todos são esclarecidos e encaminhados para serem atendidos. Então, Margarida aí é atendida e fica livre de toda essa influenciação do plano espiritual. Bom, o sucesso do resgate, né, foi inegável, eles conseguem resgatar Margarida, e logo esse sucesso chega ao conhecimento do Gregório. Tá? Então era preciso manter o lar de Margarida e os antigos obsessores, né, que agora transformados, né, em clima elevado, eles são levados, né, para postos de socorro para serem escondidos da reação do Gregório. Tá? Então Gúbio marca uma reunião com todos e durante essa reunião, mais uma vez, Matilde se materializa, né, para dar as últimas instruções. Então Matilde vai recomendar que todos se dirijam aos campos de saída. Campos de saída, gente, são regiões entre a terra densa e o seguinte, é onde os espíritos têm uma maior facilidade de transporte, de materialização. Tá? Geralmente é numa mata, numa praia, né? Então esse clima é um clima mais, um clima vibratório dessas regiões, eles são mais favoráveis à materialização de Matilde, que vem de planos superiores. Então ela recomenda a todos que se dirijam a esse campo de saída, porque Gregório, né, furioso, viria atrás, né, para poder tirar satisfação daquilo que eles tinham feito. Então eles vão seguindo em campo até a direção nos campos de saída, né? E apesar de alguns terem condições de ir volitando, né? Para não, como todos não tinham condições de volitar, os trabalhadores que ali estavam, e todos seguem a pé, né? Em respeito um ao outro. Olha só, gente, como é que é isso, né? Se fosse aqui, a turma que volitava já saía na frente e deixava o resto para trás, né? Eles chegam então até esse campo, né, limítrofe, né? 2 horas depois, mais ou menos, no local combinado. Gúbio vai recomendar que todos façam um círculo e mantenham-se em oração. Né? E aí Gregório começa a chegar, olha ele aqui, ó, né? Já de toda a trama de Margarida que tinha acontecido, né? Sabendo da perda de muitos colaboradores. Olha a quantidade de pessoa que Gúbio auxiliou nesse processo de desobsessão. Né? Então, pelos domínios lá de Gregório, ele perdeu muitos colaboradores. Então, o seu ódio estava despertado. Então, num instante, dezenas de soldados montando estranhos animais, tendo à frente Gregório, chegam com o propósito de vingança. Eles chegam então já, né? Gregório, como um general, observa o grupo, né? Reclama do que foi feito e ameaça atacar Gúbio. Né? Com muita raiva, grita e pede, ordena que Gúbio lute com ele. Nesse momento, materializa na frente dele Matilde e fala para ele: Gregório,
Não herege-lhes o coração quando o Senhor te chama, por 1000 modos, a renovação. O teu período de dominação está terminado. Não intentes contra Deus. Nisso, Gregório, contemplando a beleza da sua mãe, daquela que tinha sido a sua mãe, ele não aguenta e cai nos braços de Matilde, que agora era amparado por ela. Então, e ele fala para ela: Mãe, minha mãe, Matilde, e abraça e chora. Matilde fala para ele: Meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais do que nunca. Não choque entre a luz, no choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, então, abalado no seu íntimo ser, regressa à fragilidade infantil. Um outro processo que é feito. Esse espírito que se mostra aí todo enraivecido, todo embrutecido, como demonstra aí para a gente, ele vai regressar à forma infantil só pelo toque, só pelo contato com essa energia, né, com esse carinho daquela que foi a mãe dele. Então, Matilde entrega a Gúbio a joia preciosa do seu filho, que o sustenta nos braços em demandada e abençoada colônia de trabalho regenerador. Matilde vai aqui, ó, com uma estrela para o céu, e Gúbio vai levando ele no processo de volitação até uma abençoada colônia, onde o processo de regeneração dele vai começar. Então, gente, essa é o passeio que nós demos aqui por essa obra tão gostosa. É claro que é para poder instigar a todos a ler a obra na sua totalidade. Aqui a intenção desse projeto, do projeto Imagem, é exatamente mostrar a riqueza de detalhes que as obras, né, principalmente de André Luiz, trazem para a gente o plano espiritual. E aí nós podemos perceber tudo aquilo que nós temos estudado, tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desse estudo todo de mediunidade. Nós tivemos aí obsessão, os ovoides, a reunião mediúnica em si do processo obsessivo, uma reunião mediúnica no senhor de ciências extrafísicas, aí, aquele professor, a manifestação numa igreja no tempo católico, como é o plano espiritual, ou seja, tudo ao nosso redor, tudo aquilo que o mundo vivendo, o mundo invisível aos nossos olhos, vivendo numa velocidade, numa interação muito grande com o nosso. E isso, as nossas antenas mediúnicas vai captando todos esses processos que porventura se aproximem da gente. Então, para que Gúbio pudesse intuir o marido da Margarida para poder levar uma reunião mediúnica, ele tinha que ter a sintonia com os médios. Ele não mandou para qualquer centro espírita. Ele mandou aquele que já estava sendo preparado para poder receber esses espíritos nesse processo obsessivo. Então, tinha aquele centro onde aqueles poderiam ser intuídos para ir, sim. Então, já começava a trabalhar junto com aqueles trabalhadores do plano espiritual para que eles fossem levados para lá e todo o ambiente fosse preparado para receber aqueles espíritos em desequilíbrio, que estavam fazendo parte esse contexto, desse processo obsessivo. O processo obsessivo nunca é tão simples. Ele, apesar da gente falar para obsessão simples, e depois ir tendo as suas graduações, ele já começa já com uma imantação de ódio, de cobrança muito grande. Então, e assim, o desenrolar dele pode estar atrelado a várias coisas. Como nós vimos aqui nessa obra, começou, o Saldanha aceitou esse processo obsessivo porque o filho dele estava lá, tinha sido
injustamente condenado, né? Então ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos e aceita essa incumbência de obsidiar a Margarida. Então, tudo tem uma conexão. Tudo tem uma conexão, uma forma de espíritos que estão ali querendo alguma cobrança, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o mundo que nós estamos inseridos. No mundo de expiação e provas, que é o planeta Terra, onde nós todos estamos sujeitos a isso. Por isso que a gente sempre fala, somos todos médios. Todos podemos, pelo desdobramento, podemos e somos, muitas vezes, levados ao plano espiritual, a encontro com os nossos algozes, as nossas vítimas de outrora, para que possamos ser orientados a perdoar, possamos ser esclarecidos naquilo que precisamos corrigir, né? E sempre com o trabalho muito grande, né, e amoroso do plano espiritual. Se existe aí uma falange de trevosos para poder nos prejudicar, existe também uma falange de benfeitores para nos auxiliar. A gente que acaba muitas vezes abrindo a guarda, abrindo a porta para que o desequilíbrio entre e a obsessão se instale. Mas, de acordo com o merecimento de cada um, o socorro vai chegar na hora certa. E aquilo que não tiver que acontecer, não vai. Aquele processo igual o Gregório já achava que Margarida já estava num processo quase que irreversível, aos seus olhos irreversível, como ela não tinha que receber esse fardo tão grande, pela misericórdia divina, é feito todo esse trabalho para que ela seja socorrida, né? Pela intercessão do seu pai, daquele que tinha sido seu pai, né, em outras vidas. Então, o socorro é feito. A gente tem que entender, gente, que da mesma forma que tem espíritos aí auxiliando, né? O Gube auxiliou aqueles que são caros ao seu coração, tem muitos espíritos também que são caros ao nosso coração, que vai vir de encontro a nós todas as vezes que as coisas não tiverem muito bem para a gente. E eles vão agir dessa forma que Gube agiu, sempre auxiliando, ajudando o todo, de acordo com a orientação do mais alto. Lembrando sempre, mais uma vez, a frase que foi colocada lá no começo: não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Pai permita, né? Foi assim que Jesus nos deixou a orientação. Tudo que vai acontecer conosco, seja um processo obsessivo, seja a bênção do processo de desobsessão, tudo vai de acordo com o nosso merecimento, tudo de acordo com a intercessão e a misericórdia divina. Então, toda essa obra, libertação, ela mostra para a gente exatamente a caída de um espírito nas trevas, com um poder de persuasão muito grande, que era Gregório, onde comandava centenas de espíritos caídos, como todos podemos perceber, deformados, muitos em processos obsessivos, processos deprimentes de ovoidização, e um espírito de alta hierarquia, que vem de outros orbes para poder socorrer aquele que for seu filho. Por isso que a gente sempre fala que o amor de mãe é o amor que se aproxima do amor de Deus. Um espírito com uma grandeza dessa não deixou o seu filho para trás. Mesmo ela, né, angariando condições de estar bem mais alto, ela não transgrediu as leis divinas. Ela não transgrediu as leis da natureza, invadindo o círculo do Gregório, onde com a sua luz, com a sua evolução, poderia simplesmente desmantelar tudo, mas não. Foi feito tudo de acordo com o merecimento, com o acolhimento de todos aqueles envolvidos, não sendo socorrido uma só pessoa, mas várias pessoas. Bom, gente, é isso que eu tinha para hoje, porque eu achei que cabia já essa altura, né,
dos nossos encontros, já com o entendimento que todos temos, de ter uma visualização daquilo que a gente está intercambiando, do plano que a gente tem intercambiado. Então, isso vai facilitar para a gente até nos nossos processos de condução e de manifestação dos espíritos que ali chegarem até nós, sabendo que as zonas trevosas que eles podem vir, né, são muito duras, com essas energias muito pesadas, e muitas vezes essas formas aí que vocês viram, essas formas nós vemos nas reuniões mediúnicas, né, de espíritos, aqueles que são médios videntes, narram para nós, né, ó, manifestou um espírito assim, assim, assado, ele tinha forma disso, forma daquilo. Né? O próprio médio também fala assim, ele tinha garras, né? Ele tinha garras, ele não tinha mão. Né? Ele não tinha as mãos, ele estava no formato de uma cobra, que é o fenômeno da licantropia, né? Que é a transformação do perispírito em animal. Tem o fenômeno da ovoidização, né? Que são essas formas disformes, e também da licantropia, tá? Ou zoantropia. Então, gente, esse é mais um passeio que nós fizemos pelo Vale das Sombras, porque como trabalhadores, nós vamos auxiliar, se nós estamos na condição de auxílio, nós sempre vamos auxiliar aqueles que estão em sofrimento. E aqueles que estão em sofrimento, na sua grande maioria, habitam o Vale das Sombras, né? Seja o Vale das Sombras propriamente dito, ou as zonas, né, do umbral, né, do umbral onde o sofrimento ali também se faz presente. Ok, gente? Vamos então agora, mais uma vez, fazer a nossa vibração, rogando a Deus que nos proteja, que auxilie a todos nós e todos os nossos irmãos que hoje temos notícia aí que os hospitais da nossa região, aliás, do país todo, já estão quase com a sua capacidade em 100%. Os hospitais aqui da região estão já sem previsão de alta nos leitos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando que a espiritualidade maior tenha misericórdia, né, para que todos sejam atendidos, né, dentro daquilo que da nossa capacidade como seres humanos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui de joelhos, te pedindo um amparo, te pedindo socorro para todos esses nossos irmãos que hoje se encontram num leito de hospital, ocasionado por essa pandemia que nos invade. Que o seu amor e principalmente a sua misericórdia se faça presente. Sabemos que cada um recebe aquilo que merece, mas também sabemos que a tua misericórdia, Pai, ela é maior do que tudo. Te rogamos o amparo, te rogamos a ajuda dos amigos do plano espiritual, para que eles acolham os nossos amigos, para que eles acolham os nossos entes queridos, para que ele acolha todos os nossos irmãos que estão nesses leitos, muitos partindo para o plano espiritual, outros retornando à casa física. Sabemos, Pai, que essa pandemia é um aprendizado para todos nós. E te rogamos para que todos nós dessa casa chamada Terra, consigamos aprender a essa junto com essa pandemia, para que todos juntos consigamos superá-la, saindo dela mais fortes, entendendo o significado maior que a vida. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Bom, meus amigos, muitíssimo obrigado. Na semana que vem, nós estamos de volta para dar sequência ao nosso estudo. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz.